projeto de vida, primeiro que é um prazer, né, falar sobre essa experiência que eu tive. E assim, eu fiz há 4 anos atrás. Eu estava numa fase saindo da adolescência e entrando na vida adulta, né, na vida das responsabilidades. A coisa fica mais séria. Então eu fiz 2014.1 e eu fiz no primeiro período e eu fiquei sabendo do PV por meio de uma amiga que depois se tornou a minha melhor amiga, que eu fiz PV com ela e o PV nos uniu, né? E eu acho que ela teve acesso à página do PV no Facebook, viu o panfleto falando sobre o projeto. Ela falou para essa minha amiga e essa minha amiga me passou e nós 3 entramos juntos para fazer o PV. Foi muito importante para mim e eu estava até vindo para cá e pensando assim, se fosse para definir a minha experiência no PV em uma palavra, a palavra que eu escolheria é transformação, porque transformou a minha vida mesmo no momento que o PV jogou uma luz em um tema que até então eu não estava acostumado a debater, direitos humanos. E assim, justamente por conta que eu estava numa fase voltada mais para os vestibulares, então eu debatia assim, vários temas, mas não sob o prisma dos direitos humanos. E assim, eu lembro que os encontros foram muito especiais para mim. O grupo era uma salada de frutas, tinha o pessoal do direito, o pessoal do serviço social, o pessoal da comunicação, e cada um trazia um pouco do seu conhecimento e trazia um pouco da sua experiência também para aquele debate, né? Assim, os encontros, cada um foi de uma forma particular. Eu lembro de um encontro muito especial que foi assim, foi uma dinâmica com o grupo e nessa dinâmica o grupo foi dividido em duas partes, né? Uma parte era vendada e a outra parte não ficou vendada. Esse grupo vendado tinha que fazer um desenho da pessoa por meio do toque. Então a gente tocava a face do nosso colega e depois desenhava, e depois tentava, no final da dinâmica foi revelado, né? E assim, isso aproximou o grupo muito, sabe? Assim, o grupo ficou muito entrosado. E assim, eu lembro que no começo eu ficava muito calado. O pessoal falava muito, debatia muito, mas assim, pela minha falta mesmo de conhecimento sobre esse tema, eu ficava um pouco calado, sabe? Porque é muita responsabilidade falar sobre direitos humanos, né? E você tem que ter uma certa base para poder falar. Então eu ficava muito calado. Do início até o meio, eu fiquei mais ou menos observando como era a dinâmica, conhecendo as pessoas para poder ficar um pouco mais solto, né? E da metade para o final, que o pessoal costuma falar que a coisa só começa a melhorar da metade para o final, né? Quando eu estava muito mais entrosado com o pessoal e com um pouco mais de munição, de conhecimento, aí sim eu comecei a me soltar, comecei a trazer um pouco mais a minha opinião e falar mesmo, sabe? Trazer um pouco da minha vivência pro projeto. E assim, o projeto transformou realmente a minha vida, me formou mesmo como ser humano. Foram 40 horas excepcionais. Na minha formação, para o jornalismo, eu uso muitas coisas que eu ouvi no projeto, que eu aprendi, para o meu trabalho mesmo. Fazer uma reportagem sob o prisma dos direitos humanos, tendo esse conhecimento, é fundamental. Assim, eu não faço as mesmas perguntas que eu fazia antes do PV. Eu não faço os mesmos textos que eu fazia antes do PV. Então melhorou a minha abordagem com as pessoas, com os meus entrevistados, melhorou as minhas perguntas, melhorou o meu texto jornalístico, melhorou a minha vida mesmo assim como ser humano, como pessoa consciente mesmo, né, das minhas responsabilidades como comunicador. Eu levo tudo, e esse tema, direitos humanos, desse tema você consegue tirar muitas pautas e consegue informar as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre esse tema. E é fundamental, né? Porque assim, você mora numa cidade que eu como jornalista, como estudante de jornalismo, que tem o hábito de ler os jornais, você percebe que tem muitos casos onde os direitos humanos são violados. E muitas vezes violados por conta que as pessoas não sabem dos próprios direitos, né? Dos direitos fundamentais. Realmente agregou muito, me enriqueceu muito como ser humano, como profissional, coisas que eu vou levar para o resto da vida, sabe? Mudou meu pensamento, eu entrei com uma mentalidade e saí do projeto com outra mentalidade, assim, uma mentalidade muito mais aberta, sabe?
Eu lembro do primeiro encontro, por exemplo, onde apresentaram o projeto e até o nome do projeto, Projeto de Vida. Até o próprio nome do projeto já faz você refletir, sabe? Projeto, a palavra projeto, né? Você projetar algo para o futuro, você criar objetivos para o futuro, né? E assim, o projeto de vida, ainda bem que eu encontrei, porque me ajudou mesmo, sabe, a projetar o futuro que eu quero para mim e não só para mim, para as pessoas também, né? E como a minha profissão atinge muitas pessoas, é por meio da minha profissão que eu vou ajudar essas pessoas, né?